Bem-vindo ao Espaço Superar Terapia Emocional. Meu nome é Elisene Fernandes, sou terapeuta de traumas. A terapia emocional de traumas tem algumas características muito específicas e únicas, quando comparadas a outras terapias. Primeiro, é uma terapia que tem começo, meio e fim. Ou seja, você não ficará anos e anos fazendo terapia. Segundo, você não precisa falar exatamente tudo que está reprocessando. Se você não se sentir à vontade, você não precisará se expor. Terceiro, o papel do terapeuta de traumas é te direcionar no sentido de resolver essas dores emocionais, porque a terapia age no seu inconsciente, ou seja, ela age na raiz do seu problema emocional. Então, aqui se faz necessário eu explicar um pouquinho sobre como funciona o nosso inconsciente. O inconsciente é como se fosse um gigantesco computador energético que registra absolutamente tudo que se passa com você. Ele guarda esses registros como se fossem arquivos de memória. O inconsciente, ele está situado no cérebro reptiliano primitivo, controle simpático que controla todo o funcionamento do nosso corpo. Essa parte do nosso cérebro, o reptiliano, por ser muito primitivo, ele só avalia se nós estamos em perigo ou em segurança. E então ele reage a isso, lutando ou fugindo quando se vê em perigo. Essa parte do nosso cérebro, o reptiliano, é 16 vezes mais rápida do que o neocórtex. Por exemplo, o neocórtex é a parte externa e rugosa do cérebro, responsável pelo raciocínio lógico e estratégico, a nossa inteligência. O neocórtex é muito mais complexo do que o reptiliano, por isso ele é mais lento. Então, em uma situação de perigo, luta ou fuga, quem reage instintivamente para te proteger e salvar a sua vida não é o neocórtex, é o cérebro reptiliano. E por ele ser primitivo, ele reage de forma impensável, digamos assim. E sabe o que mais? O nosso inconsciente, ele tem 3 regras. A primeira, ele é atemporal. Ele é como se o trauma que você viveu há 10, 20, 50 anos atrás, para ele, acabou de acontecer. Para o nosso inconsciente, não existe passado nem futuro. Tudo está no presente. Então, ele fica congelado no trauma. Ou seja, existe ali no nosso inconsciente um congelamento emocional na época daquele trauma. Segundo, o nosso inconsciente, ele busca a felicidade sempre. Ou seja, se existe um registro de trauma no seu inconsciente, ele vai tentar de todas as formas resolver aquele problema. Enquanto ele não resolve esse problema, digamos que ele não busca ser feliz, ele fica persistindo até resolver aquele problema, ou seja, sentindo aquela dor. E terceiro, looping, que é a compulsão, a repetição. Então, quando o nosso inconsciente ele não consegue resolver sozinho aquela situação, aquela dor emocional que ele absorveu por causa de um trauma, então ele fica atraindo situações parecidas, né? Para que ele possa entender, para que ele possa resolver, para que ele possa tirar essa dor. Só que nisso a gente sofre muito. A gente vive repetindo dores emocionais na nossa vida, situações que nos causam as mesmas dores até que a gente busque ajuda. Então, não sofra sozinho, busque ajuda. Assim como um dia eu busquei e consegui me livrar da ansiedade generalizada, o TAG, consegui me livrar do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e também da depressão, depois da morte da minha mãe. Entrei numa depressão e foi onde eu busquei a terapia de traumas, porque eu sabia que tinha muita coisa no meu passado que poderia estar influenciando. Então, busque ajuda, não sofra sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Busque a terapia que vai na raiz do seu problema emocional e vai limpar de uma vez por toda os traumas que você viveu. Lembrando, gente, que trauma não é o acontecimento, não é a história. Trauma é o registro que ficou no seu subconsciente. Trauma é como você absorveu aquilo que aconteceu.
Se você se sentiu rejeitada, se você se sentiu abandonada, se você se sentiu humilhada, esses sentimentos é que formam trauma. São esses os registros que ficam no seu inconsciente. E é esses registros que moldam a sua vida, que faz com que você funcione de uma forma que está sendo guiada 95% pelo seu inconsciente. É muita coisa, gente. Apenas 5% das nossas decisões, da nossa vontade de viver, das coisas que nós fazemos, é moldado pela mente consciente que está no córtex pré-frontal. Não sofra. Busque uma terapia que vai realmente agir na dor emocional que você vem carregando. E viva livre!